Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia na nossa Semana Santa, estamos caminhando com o nosso Senhor Jesus e hoje nós estamos na Quinta-feira Santa. A gente já passou pela quarta-feira, já viu o que Jesus fez nos dias anteriores e agora vamos entender o que aconteceu no dia de quinta-feira, a Quinta-feira Santa. Sem mais delongas, vamos aprofundar nessa história. Eu cometi um equívoco no vídeo anterior. Eu falei que na quarta-feira Jesus já tinha mandado eles prepararem a Páscoa, mas não, é na quinta-feira. Então fica esse adendo. Então Jesus, o primeiro registro na Quinta-feira Santa é que Jesus já manda os discípulos dele, Pedro e João, preparar a ceia da Páscoa, como a gente vê em Lucas 22:7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E aqui já é uma referência, que eles já estão preparando o cordeiro, que aqui já está demonstrando que Jesus, o nosso cordeiro imaculado, já vai se entregar por nós. E já é um prenúncio da entrega de Jesus e ele já estava sentindo que já estava chegando o dia dele. E assim ocorre a última Páscoa de Jesus. Jesus ele se senta com os discípulos, ele diz que ele deseja ardentemente comer com eles nessa Páscoa, então senta com os 12. E isso eu esqueci de dizer, mas ele manda Pedro e João irem preparar um lugar, que ia ter um homem na cidade que já tinha preparado um salão para eles, que falam que é em cima da casa, um salão que eles poderiam fazer a ceia. Daí chegam lá, eles se organizam, eles sentam, e Jesus diz que ele deseja ardentemente cear com eles. E senta com os 12 em volta, sentado com eles. E logo depois disso a gente vê nos registros bíblicos que eles ficam debatendo entre eles. Os apóstolos debatem entre eles, querendo saber quem é o maior entre eles. E eles ficam se questionando: quem é o maior entre os 12 apóstolos? E Jesus, já sabendo que Judas o trairia, já estava ciente, a Bíblia nos revela que ele já sabia. No meio desse debate deles para saber quem é o traidor, ou melhor, já tô avançando aqui, não é quem é o traidor, para saber quem é o maior entre eles, Jesus ele se levanta em um ato de humildade e começa a fazer aquilo que nós conhecemos como o ato de lava-pés, em que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus ele tira o manto dele, ele toma uma toalha, ele se cingiu-se, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele ensina para os discípulos que vocês estão pensando no ponto errado. Não é para saber quem é o maior dentre vocês. Nós devemos ter uma atitude de humildade para com todos. E essa atitude de lavar os pés era uma atitude que no tempo de Jesus era uma coisa que era feita para os servos menores, era uma coisa da ralé mesmo. E Jesus começa a fazer isso, demonstrando que o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, se prostrou para lavar os nossos pés em atitude de humildade. E ele vai falar o seguinte: ensina que o maior deve ser como o menor, e quem governa deve ser quem serve. Ele falou que nós temos que ter uma atitude de servir o nosso próximo, uma atitude de amor para com o nosso próximo, uma atitude de humildade, sem egoísmo. E ele continua, e nesse momento a gente vê que acontecem inúmeras coisas. Mas para a gente não se alongar muito, logo depois do lava-pés, o traidor ele já é revelado. Judas já é revelado como traidor. Jesus fala para eles, depois que se assentam, fala: um de vocês vai me trair. E fica um bafafá: quem é que vai te trair? Eles perguntam: Senhor, quem é que vai te trair? Judas pergunta: Senhor, sou eu, Rabi, que é Senhor, né? Sou eu que vou te trair? E Jesus responde para ele: é você que disse isso, é tu que dissestes. E eles ainda ficam nessa dúvida: quem é que vai trair? Quem é que vai trair? E a palavra diz que o discípulo amado dele, que estava com a cabeça encostada em seu peito, pergunta para ele quem é o traidor. E Jesus revela
E ele diz o seguinte: aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, que é o traidor. E Jesus, ele se levanta, ele pega esse pão molhado e coloca no prato de Judas. Ele coloca no prato de Judas. E a palavra diz que Judas pega o pão, ele come o pão, e nesse momento Satanás o possui ele. E nós sabemos que essa ceia já era tarde da noite. A hora que ele come esse pão e Satanás possui ele, Jesus fala para ele: vai e faz o que você tem que fazer. Vai, segue e faz o que tem que fazer. E Judas se levanta já à noite e sai. E a gente já sabe que é para trair Jesus. Os discípulos não entenderam, achou que como ele cuidava do dinheiro, era para ele preparar alguma comida aos pobres. Eles não tinham entendido. E Judas sai para trair Jesus. Isso é um ato muito bonito, muito interessante, porque mais para frente Jesus vai falar que Pedro o trairia antes do galo cantar. Ele vai falar nesse mesmo momento praticamente, que Pedro trairia. E Jesus, ele lava os pés de Judas, que o traiu, e Pedro, que o trairia. O Senhor, nosso Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, se entregou por nós, nos dando a possibilidade da salvação, se prostrou e lavou os pés dos discípulos e lavou os pés dos traidores. E isso tem uma representação, um ensino muito grande para nós, pois ele já estava se preparando para ser entregue, para ser crucificado. E ele estava demonstrando: nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos cristãos, nós devemos agir com reverência e com amor para com todos, até para com os nossos inimigos. Não é isso que ele vai ensinar? De entregar a outra face? De lavar os pés dos traidores? Então é isso que ele está nos ensinando, um ato de humildade. Deve-se amar a todos sem exceção. Sem exceção. E Jesus demonstra um ato de humildade que já estava vindo desde o domingo de Ramos, quando ele entrou no jumentinho, com as atitudes dele de entrega, com os discursos dele falando com os fariseus, e ele aqui já está demonstrando o seu ápice. E nesse momento que Judas sai da casa, que Judas já sai para trair Jesus, Jesus ele realiza a primeira Santa Ceia, a primeira ceia do Senhor. Então Judas sai, Jesus disse que Deus será glorificado nele mesmo, que Deus vai ser glorificado na presença de Jesus, e ele pega o pão e pega o vinho. Assim ele começa a realizar a ceia. Ele vai falar que o pão é o corpo dele que foi dado por nós, entregue por nós, que foi mutilado por nós, e o vinho, o sangue que foi derramado, como ele diz, o sangue que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E nesse momento ele demonstra, ele nos mostra que já está batendo as portas já o sacrifício dele. E ele já está falando: lembre-se, façam isso em memória de mim. Ele vai falar: em memória de mim, lembrando de mim, do meu corpo que foi entregue e do meu sangue que foi derramado por vocês. E por isso que nós até hoje celebramos o que nós chamamos de sacramento da ceia, que é o mandamento que Jesus nos mandou fazer até que ele voltasse. E assim ele realiza a primeira Santa Ceia. E nisso o dia vai acontecer, acontecem inúmeras coisas. Como eu já disse, Jesus fala para Pedro que Satanás está cirandando eles e que querem peneirar como se fosse trigo, e Jesus disse que está intercedeu pela vida de Pedro, e que ele intercedeu pela vida de Pedro para que ele se convertesse e assim ajudasse os outros. E Pedro disse que jamais o entregaria. E Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então a gente já vê que está acontecendo um monte de coisas. Já saiu fora um traidor, que é Judas. Ele já fala para Pedro que Pedro vai trair ele, que Pedro vai negar ele. E nisso Jesus começa a falar um monte de coisa. Ele diz que ele vai ser entregue, ele diz que ele vai ser levado ao Pai. Nesse momento que ele diz que o Espírito Santo vai estar com ele, ele diz que vai derramar o Espírito Santo, que no grego é parakletos, que é o Espírito. Ele fala: eu vou, mas pedirei ao Pai que deixará o Espírito Santo convosco.
Então ele fala que ele vai, quando ele for aos céus, ascender aos céus ao Pai, ele vai deixar o Espírito Santo conosco. E nisso ele fala tudo isso. Ele fala tudo isso. Ele fala que eles têm que ficar firmes, eles têm que produzir frutos, que eles vão ser perseguidos e que muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer e eles devem ficar firmes. Eles devem ficar firmes. E nesse momento final ele faz o que é chamado de oração maior, a maior oração de Jesus. Que ele fala que é chegada a hora dele e ele intercede ao Pai nesse momento tão importante. Nesse momento tão importante. E nisso, nessa transição, Jesus ele já foi para o Monte das Oliveiras, quando ele fala todas essas coisas. Ele sai lá de onde eles fizeram assim e vai para o Monte das Oliveiras e fala todas essas coisas sobre o Espírito Santo, faz a oração dele, tudo o que está prestes a acontecer. E ele já está sentindo essa opressão, ele já está sentindo esse peso sobre ele. E aí se encerra, nesse momento se encerra a Quinta-feira Santa. Que vamos entender que nas 0 horas, quando se inicia a sexta-feira, Jesus chega no Getsemane, que é o momento maior de opressão dele, de peso que ele sente sobre ele, só que isso já é na sexta-feira. Então na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos entender o que aconteceu nessa sexta-feira. Então, resumindo o que aconteceu na Quinta-feira Santa, Jesus ele prepara a ceia da Páscoa, que era um ato comum do Antigo Testamento, ele faz com os discípulos dele. Ele faz a última Páscoa com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos em atitude de humildade. Ele revela quem vai ser o traidor, que é Judas. Judas sai para trair ele. E Jesus realiza a primeira Santa Ceia e nos coloca isso como mandamento. Nos coloca isso que é o que devemos fazer. Ele vai para o Monte das Oliveiras, fala mais um monte de coisa, que o Espírito Santo vai estar conosco e que nós devemos estar firmes, que ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. Então nessa caminhada maravilhosa, já estamos chegando à porta da crucificação, já estamos chegando no momento ápice que vai acontecer a entrega e Jesus já estava sentindo isso. Por isso ele faz essa oração de entrega. E sobe ao Monte das Oliveiras e chega ao Getsemane. E vamos entender o que acontece no Getsemane na próxima aula. Amém? Fique com Deus, tenha uma ótima Quinta-feira Santa e Deus os abençoe. E lembrando que na nossa sexta-feira, agora, às 7h30, vamos ter o culto da Sexta-feira Santa. Que você esteja lá conosco, que vamos celebrar com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.